Glória a Deus. Como eu disse pela manhã, refletindo durante a semana e pensando na mensagem a ser compartilhada nessa noite, culto da família e dia dos pais, eu acredito que não tem um texto assim mais apropriado do que falarmos sobre um modelo de oração que faz menção a um Pai que todos nós temos em comum, o nosso Pai Celestial. Portanto, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Hoje nós tivemos um pequeno imprevisto com as nossas mídias, as nossas projeções, então pedimos desculpa por não projetar a letra das canções e nem tampouco o texto bíblico que vai ser exposto nessa noite, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos as nossas Bíblias e hoje vai ser a moda antiga, viu? Você vai ficar bonitinho com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você pode dizer? Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu evangelho. Te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia. Essa noite, nesse culto da família, nós te pedimos que o Senhor revele a cada um de nós a tua santa paternidade. Se revele a nós. Abre o nosso entendimento. Toca o nosso coração, Pai. Transforma as nossas vidas. Que o teu Espírito, por meio da verdade do texto sagrado, possa conduzir o nosso coração ao teu coração, Pai. Que nessa noite, independente da nossa semana, das nossas dores, das nossas decepções, sejamos amorosamente abraçados, acolhidos pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos trazer consolo, restauração e fortalecimento, e que possamos caminhar debaixo de uma convicção, de uma identidade que recebemos de Ti, pois o Teu Evangelho nos garantiu essa filiação. Portanto, hoje somos os Teus filhos amados, e te pedimos que o Teu Espírito cele essa verdade em nossos corações, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pai nosso, nós estamos diante da oração mais conhecida de toda a história cristã. Milhões de vozes ao longo da história fizeram essa oração. De prisões úmidas a catedrais imponentes, de quartos silenciosos a campos de batalha, muitos fizeram e ainda fazem essa oração. Contudo, quando Jesus nos ensinou a orar assim, Ele não estava oferecendo um texto para ser repetido de maneira fria e mecânica, mas estava revelando o próprio coração de Deus através de palavras. Porque a oração do Pai Nosso, ela não é um ritual, ela não é uma reza fria. O Pai Nosso não é um mantra. Pelo contrário, o Pai Nosso, em essência, é uma escola de oração e uma escola de vida. É um modelo de oração que contém verdades a respeito de quem Deus é e a respeito de quem nós somos.
a partir do Evangelho. Portanto, hoje iremos observar a estrutura dessa oração. Vamos analisar cada expressão para que graciosamente sejamos conduzidos ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E a pergunta que surge é: qual é a estrutura da oração do Pai Nosso? Basicamente, a estrutura é: nós temos uma invocação e 6 petições. Uma invocação e 6 petições. A invocação nos diz Pai Nosso. Isso é uma invocação. Depois temos 6 petições divididas em 2 tríades. Primeira tríade: Teu nome, Teu reino, Tua vontade. Segunda tríade: Nossa provisão, Nosso perdão e Nossa proteção. É sobre essa estrutura que nós vamos caminhar nessa noite debaixo da graça de Deus. Pois bem, então o texto começa com uma invocação, no início do verso 9, que diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. A Bíblia utiliza linguagens familiares para descrever a relação de Deus com o seu povo redimido. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é o Pai e que nós somos os seus filhos, isso revela a profundidade do relacionamento e do compromisso que Deus mantém com cada um de nós. A verdade é que Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele resolveu nos colocar dentro da sua própria família. Ele nos adotou como seus filhos. E o mesmo amor que Ele tem pelo seu Filho legítimo, que é Cristo, Ele também tem por nós que somos filhos adotivos. E nesse texto, Jesus nos ensina a invocar a Deus como nosso Pai. Através da oração, Jesus ensina que a nossa relação com o Criador precisa ser de filho para pai e de pai para filho. Então Cristo nos trouxe a revelação da paternidade de Deus. De acordo com o comentário bíblico Esperança, que é um comentário alemão, no Novo Testamento, Deus é chamado de Pai 155 vezes. Portanto, existe uma ênfase na paternidade de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Entenda isso, eu e você não éramos filhos de Deus. Éramos órfãos no mundo. Estávamos espiritualmente entregues à própria sorte, mas, por causa de Cristo, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Fomos amorosamente acolhidos e adotados pelo Pai Celestial. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, nos diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Então, a oração do Pai Nosso resolve a nossa profunda necessidade de uma paternidade salvífica. Ou seja, todos os nossos dilemas existenciais, todos os nossos dilemas metafísicos e eternos são resolvidos ao reconhecermos e recebermos a paternidade de Deus sobre nós. Por isso, repito, Jesus nos ensinou a invocar a Deus como nosso Pai, o nosso Abba. Portanto, o texto começa com uma invocação. Após a invocação, nós temos a primeira petição, ou primeiro pedido, na parte B do verso 9, que diz: santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. Devemos orar pela santificação do nome de Deus. Mas a grande questão é a seguinte: o que significa santificar o nome de Deus? É bom explicar que, obviamente, Deus já é santo em si mesmo. E esse Deus santo não necessita das nossas ações para agregar algum valor à sua perfeita santidade. Porque Deus é totalmente santo. Portanto, quando oramos para que o nome de Deus seja santificado, isso é em relação ao nosso modo de viver. Ou seja, em tudo que eu fizer, que o nome do Senhor seja santificado. Em tudo que eu falar, que o nome do Senhor seja santificado.
Em qualquer lugar que eu estiver, que o nome do Senhor seja santificado através do meu viver. Portanto, nesse texto, estamos pedindo para que através de nós, o nome de Deus seja reconhecido, honrado e tratado por todos como santo. Esse é um clamor para que em nossas vidas Deus seja reverenciado de forma que a sua santidade seja visível e exaltada entre os homens, para que as pessoas lá fora olhem para nós e digam: o Deus deles é um Deus santo. Olha como eles vivem, olha como eles se comportam, olha a retidão que eles têm, olha a pureza, olha o amor. Portanto, não resta dúvidas, o Deus deles é um Deus santo. Entendam algo. Deus vinculou o seu próprio nome à igreja. Ou seja, nós carregamos o nome de Deus. Os filhos carregam o nome do Pai. Você carrega o nome do seu Pai que está nos céus. Portanto, o nome de Deus está envolvido em tudo que nós falamos. O nome de Deus está envolvido em tudo que nós fazemos, em tudo que nós decidimos. Então, santificar o nome de Deus significa ter reverência por Ele. Significa que em meu modo de viver, o nome de Deus não vai ser profanado. Em meu estilo de vida, o nome de Deus não será envergonhado. Nas minhas palavras, o nome de Deus não será dito em vão. Então, essa oração expressa o desejo dos filhos em ver o nome do Pai que está nos céus sendo santificado na terra entre os homens. Então a pergunta que precisamos nos fazer é: o que é que eu estou fazendo com o nome de Deus? Será que a minha vida revela a santidade do Deus ao qual eu sirvo? Quando as pessoas olham para mim, elas reconhecem que Deus é santo. Em minhas atitudes, o nome de Deus está sendo envergonhado, está sendo profanado ou está sendo santificado entre os homens? Precisamos pensar sobre isso, porque essa é a primeira petição, a qual Jesus nos ensinou: que o teu nome seja santificado. Avançando no texto, temos o segundo pedido, na parte A do verso 10. E o segundo pedido diz: venha o teu reino. Essa é a segunda petição. Nós sabemos que o reino de Deus já foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Mas hoje os filhos continuam orando para que esse reino se manifeste de forma plena. Eu e você devemos orar pela expansão do reino de Deus em todo o mundo. Até mesmo porque reino é sinônimo de governo. Por isso, quando oramos para que o reino venha, estamos dizendo: Pai, governe os nossos corações. Pai, governe os nossos pensamentos. Governe as nossas vontades, nossas volições. Pai, reina sobre as nossas casas. Toma o teu trono na nossa cidade, reina sobre a nossa nação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Preste atenção. É fato que o reino de Deus já foi inaugurado na terra. Mas também é fato que o reino de Deus ainda está ausente de muitos corações. Porque o reino é o governo de Deus sobre o coração humano. Portanto, quando pregamos o Evangelho e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai largando as suas fronteiras, pois novos corações estão se rendendo ao governo do reino de Deus. Por isso cremos que todo aquele que ora pela vinda do reino tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, que o governo desse reino alcance o coração de homens e mulheres de toda tribo, língua e nação. Isso também é desejar que o reino venha cada vez mais e mais. Avançando ainda no texto, temos o terceiro pedido, terceira petição. Verso 10, parte B, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a terceira petição. E eu costumo dizer que essa petição, faça a tua vontade, é uma petição para quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, quem não é movido pelo Espírito Santo, é incapaz de dizer: Deus, faça a tua vontade e não a minha. E além de quem nasceu de novo, esse é um pedido, essa é uma oração de quem tem coragem. Porque é como se estivéssemos dizendo: Pai,
Se o Senhor quiser, pode suprimir meus desejos pessoais. Se o Senhor quiser, pode acabar com os meus sonhos, pode destruir os meus projetos, desde que a sua vontade seja feita. Só quem nasceu de novo é capaz de orar assim, pedindo a vontade do Pai. E a verdade é que, de acordo com o ensino de Jesus, os filhos devem clamar pela vontade do Pai. E aqui no verso 10, a palavra vontade representa toda a vontade de Deus revelada em sua santa lei. Entenda algo essa noite. A oração não é um instrumento para que Deus se renda às nossas vontades. Antes de tudo, oração é relacionamento. E na construção desse relacionamento com Deus, pouco a pouco eu vou aprendendo que as minhas vontades devem estar subordinadas à vontade dEle. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, quanto mais eu experimento a vontade de Deus, menos interessado nas minhas próprias vontades eu fico. Qual é a certeza que, se orarmos, Deus vai nos responder? Essa noite eu vou revelar para vocês o segredo, para você de agora em diante orar e sempre ter uma oração respondida. O segredo, quem nos revela é o apóstolo João. Na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14, ele diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando os filhos clamam pela vontade de Deus, o Pai os ouve. Então, quer o segredo de uma oração respondida? Aprenda a colocar no final das suas orações: Pai, eu sei que eu pedi tudo isso, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que Tu queres. E o Pai vai fazer a vontade dele, você pode ter certeza disso. Isso é segredo para uma oração sempre respondida. Até mesmo porque as nossas orações não mudam quem Deus é. Você pode orar o tanto que for, até ficar rouco, mas você não vai conseguir mudar quem Deus é, porque a Escritura nos garante que Deus é imutável. Portanto, quando eu e você oramos segundo a vontade de Deus, quem sofre a mudança é a gente. É o nosso coração que muda. Nós é que somos transformados. Então a oração não é uma ferramenta que faz com que a vontade do homem prevaleça no céu, mas faz com que a vontade do Pai prevaleça na terra, entre os homens, através de quem? Através da igreja, através das nossas vidas. Portanto, essa oração de quem tem coragem de dizer: Senhor, faz a Tua vontade. Jesus nos deixou o exemplo, meus irmãos. No Getsêmani, lembra? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Jesus não orou dizendo: Pai, que a Sua vontade seja modificada, Pai, que a Sua vontade seja alterada, seja cancelada. Não, Jesus orou dizendo: Pai, que a Sua vontade seja feita. Nossas orações são poderosas quando a vontade de Deus está presente nelas. As nossas orações são respondidas quando estão em concordância com os mandamentos de Deus. Portanto, uma oração feita segundo a vontade de Deus é sempre uma oração respondida. E não existe oração mais poderosa senão aquela que diz: Pai, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Isso é poderoso. Isso se enquadra no modelo de oração que Jesus nos ensinou. Pois bem, terminamos a primeira tríade. Avançando para a segunda tríade, nós temos o quarto pedido. É um pedido pela nossa provisão. O verso 11 nos diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como eu costumo sempre dizer, quem tem um Pai no céu, sempre tem provisão na terra. A oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos fala sobre uma provisão cotidiana que vem do alto, porque o Pai é o nosso real provedor. Ele sabe, gente, que todos nós temos necessidades vitais, necessidades básicas, e por isso, soberanamente, Ele derrama da sua provisão sobre a vida dos seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Ainda no Sermão do Monte, Jesus disse: não se preocupem com a sua vida, quanto que você vai comer, beber ou vestir. Se preocupem, vocês são filhos. Dá uma olhadinha para as aves no céu.
Essas aves, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Essas aves não estudaram agronomia, mas o Pai Celestial as alimenta. Dá uma olhadinha para os lírios do campo. Nem São Paulo Fashion Week se vestiu tão bem como eles. É o Pai que está cuidando. Então, se existe um Deus que cuida de animais e plantas, esse Deus cuida melhor ainda dos seus próprios filhos. Ele não é pai negligente, ele é pai amoroso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses em tons de certeza, porque ele sabe que o Pai é provedor. E digo mais, o Pai não é financiador das nossas loucuras. O Pai não é provedor das nossas vaidades. O Pai não tem compromisso em suprir os nossos caprichos e fanfarrices, mas o compromisso do Pai consiste em suprir necessidades. Então isso significa que tudo que for necessário para que você viva para a glória dele, o Pai vai suprir na sua vida. Pedir pelo pão nosso de cada dia significa que um dia após o outro, os filhos vão caminhar na dependência desse Pai. Pedir pelo pão de cada dia significa que todos nós estaremos em oração diante do Pai diariamente, confiando no seu cuidado. E isso nos livra da ansiedade. Isso nos ensina a viver um dia de cada vez. Por isso que a oração diz: o pão nosso nos dá hoje. Eu não faço uma oração que serve para o resto da semana, não, mas todos os dias eu me apresento diante do meu Pai, clamando por santa providência. Porque às vezes a gente perde noite de sono, porque está querendo viver semana que vem no dia de hoje. Preste atenção. Se o Pai já te deu melhor que Cristo, você acha que Ele não vai conseguir suprir as suas necessidades diárias? Você acha que o Deus que criou o universo não vai conseguir sustentar você? Lembra da passagem de Mateus 17, onde Jesus está chegando com os discípulos na cidade de Cafarnaum, e ali os cobradores de imposto aparecem. E o que Jesus fala para Pedro? Ele fala assim: Pedro, vai lá no mar da Galileia, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, ele vai ter uma moeda na boca dele. Tira essa moeda e paga o nosso imposto. E o que eu acho mais interessante nessa história é que Jesus sabia que havia um peixinho no fundo do mar nessa condição. E agora eu digo para você, se Jesus sabe que um peixinho no fundo do mar está entalado com uma moeda, você acha que nesse exato momento ele não sabe o que você está passando? Você acha que ele não sabe aquilo que está entalando a sua alma, que rouba o seu sono? Ele sabe. Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Portanto, lembre-se que quem tem pai tem provisão. O seu pai sabe do que você realmente precisa. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Ele te vê em secreto. O mesmo Deus que te criou com poder, que te redimiu com graça, é o mesmo Deus que te sustenta hoje com santa providência. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Quinto pedido. É um pedido pelo nosso perdão. Verso 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nesse contexto, Jesus está falando sobre dívidas espirituais. E quando reconhecemos a paternidade de Deus, recebemos o perdão de nossas dívidas espirituais. Meus irmãos, a nossa dívida espiritual, aos nossos olhos, era impagável. Pensa comigo, a nossa condição era a pior possível. Primeiro, porque nós não éramos filhos de Deus. E ainda tínhamos uma dívida espiritual impagável. Não daríamos conta. Aí então, o Pai, por meio da cruz de Cristo, nos adotou e ainda perdoou toda a nossa dívida. Olha só, o Pai escolheu nos perdoar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos diz o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Na cruz, o Pai nos adotou e pagou a nossa conta. Então, o Pai tem perdão para nós. Nele sempre teremos o benefício do perdão. Talvez, após pecar, você se sinta assolado pela culpa, pela acusação, pensando que o Pai não vai te perdoar, pensando que o Pai deixou de te amar. Mas eu quero lembrar para você da história do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. O filho pródigo pensou que não seria perdoado pelo pai, e que o pai também não iria recebê-lo de volta, mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O pai o recebeu de braços abertos, e ainda com uma grande festa. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Na primeira carta de João nós temos o texto que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, talvez exista alguém no nosso meio pensando assim: ah, pastor, tudo bem, mas você não conhece o meu passado. Eu fiz muitas coisas horríveis. Eu vivi na prática de coisas repulsivas e vergonhosas. Então, pastor, não existe solução para mim. Ei, de acordo com a Escritura, existe sim solução para você. Se arrependa dos seus pecados e permaneça crendo no Evangelho, porque o Pai Celestial tem sim perdão para nós. Mas não para por aí, pois o verso 12 também diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso significa que, assim como existe perdão na relação do pai com os seus filhos, também deve existir perdão na relação entre os irmãos que professam a mesma fé. Portanto, se Deus nos perdoou de tão grande dívida, também devemos perdoar os nossos semelhantes. Porque o perdão de Deus se consolida em nós na medida em que replicamos esse perdão na vida uns dos outros. Você já parou para pensar no que esse texto está dizendo? Quando oramos dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como, é um comparativo, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Com isso, eu e você estamos dizendo o seguinte: Deus, o Senhor pode me tratar exatamente do mesmo jeito que eu trato as pessoas que um dia me feriram. Deus, o critério que eu uso para com aqueles que me magoaram, o Senhor também pode usar na minha vida. É isso que nós estamos orando. Nós já sabemos que o coração de Deus é perdoador, mas e o nosso? Como anda o nosso coração? Será que temos perdoado uns aos outros, assim como um dia o Pai em Cristo nos perdoou graciosamente? Jesus nos ensina a orar por isso. Por fim, o último pedido é um pedido pela nossa proteção. O verso 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então olha só, começa dizendo para não nos deixar cair em tentação. E aqui reconhecemos que o ser humano é frágil por natureza. O ser humano, ele por natureza é inclinado ao pecado. Por isso a oração que diz: não nos deixe cair em tentação, significa: Pai, proteja-nos de nós mesmos. Proteja-nos de possíveis tropeços e quedas. Pai, proteja-nos de nossas próprias fraquezas, porque somos seres tentáveis, seres passíveis de tentação. Proteja-nos de nossas escolhas erradas, de nossas prisões emocionais, dos nossos impulsos da carne, do nosso jugo desigual com os incrédulos. Perdoa-nos, Senhor, e proteja-nos do ativismo que mata a nossa devoção, daquele ativismo que rouba o nosso temor e acaba com a nossa sensibilidade moral. Proteja-nos, Senhor, dos nossos deslizes morais, porque todo ser humano está passível de ser tentado.
Lembrando que tentação não é pecado, mas apenas uma proposta ao pecado, um convite para se pecar. Proteja-me das minhas próprias fraquezas, Senhor. Proteja-me de mim mesmo, porque eu não confio na minha própria força. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Portanto, os filhos caminham confiando na força que vem do Pai Celestial. Diante de Deus, meus irmãos, nós somos como crianças que diz: papai, segure a minha mão, porque senão eu vou acabar caindo. Papai, segure a minha mão, porque senão eu vou me perder de ti. Segure a minha mão, papai, porque senão eu vou ficar para trás. Eu vou me perder em meio à multidão. Então, pai, não me deixe cair em tentação. E o versículo continua dizendo: mas livra-nos do mal. E aqui a palavra mal não significa os infortúnios da vida. Mal aqui não significa as contingências, adversidades, desastres ou acidentes que acontecem, mas aqui no texto, mal é uma representação do maligno, de Satanás. Então a oração que diz, livra-nos do mal, significa, proteja-nos do maligno, proteja-nos do inimigo das nossas almas, proteja-nos de suas armadilhas, ciladas e seduções, que Satanás não encontre espaço em nossos corações, em nossos pensamentos, para promover a sua rebelião, que durante a caminhada não venhamos dar lugar ao diabo. Por isso, precisamos clamar ao Pai que nos livre do maligno, porque só assim também poderemos dizer, lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, ele nada tem em nós, porque em nós só há espaço para o Espírito Santo de Deus. Então eu e você precisamos reconhecer nossa total dependência do Pai e clamarmos por proteção, que o Pai nos livre de nós mesmos, de nossa carnalidade, que Ele não permita que caiamos nas armadilhas do maligno e vil tentador. Bom, uma invocação, 6 petições, e eu quero encerrar esse sermão fazendo pelo menos 3 observações. A primeira delas, Jesus nos apresenta um modelo de oração totalmente instrutivo, porque nesse modelo, primeiro, pedimos pelos interesses do reino de Deus, e por último, pedimos por nossas necessidades. Então nesse texto nós temos orações primárias e orações secundárias. As orações primárias são, teu nome, teu reino, tua vontade, e as secundárias são, nossa provisão, nosso perdão e nossa proteção. Portanto, os interesses de Deus devem vir em primeiro lugar. Por isso que Jesus nos disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A segunda observação é que em tudo que você é e em tudo que você faz, o nome de Deus deve ser santificado. Porque esse modelo de oração instrutivo começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa dessa forma. E termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso significa que todas as outras petições que vêm no meio, têm como objetivo a santificação do nome do nosso Pai. Por isso nós devemos orar dizendo, Pai, que venha o teu reino, para que o teu nome seja santificado. Pai, faça a tua vontade no nosso meio, para que o teu nome seja santificado. Pai, nos dê o pão de cada dia, para que o teu nome seja santificado em nossas vidas. Pai, perdoa as nossas dívidas espirituais, para que o teu nome seja santificado. Então nós oramos por isso. E no final nós vamos dizer amém. E a palavra amém é comumente traduzida como assim seja. Só que não é tão simples assim, porque parece que nos dias de hoje, a palavra amém virou sinônimo de ok. Tudo beleza. Virou interlocução de pregador que diz para a igreja amém ou não amém. Contudo, amém é uma palavra muito séria.
Amém é tido como uma palavra empenhada diante de Deus. Amém significa: eu concordo de tal maneira com o que foi orado, que eu vou me comprometer de coração com essas palavras. Amém é um selo de confiança. É como se estivéssemos dizendo a Deus: eu creio, eu concordo e me submeto a isso como verdade. Então, de acordo com a oração do Pai Nosso, qual deve ser o nosso amém, o amém da igreja? Em outras palavras, qual deve ser o nosso comprometimento? O nosso amém, o nosso comprometimento deve ser o de santificar o nome do nosso Pai através do nosso viver, em tudo que somos, em tudo que pensamos, em tudo que falamos, em tudo que nós fazemos. O nome do nosso Pai deve sim ser santificado. E por fim, a terceira e última observação que eu faço é que somente quem está em Cristo pode chamar a Deus de Pai. Vou repetir: somente quem está em Cristo pode chamar a Deus de Pai. Porque o modelo de oração que Jesus nos ensinou apresenta intencionalmente alguns pronomes possessivos no plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Não é um ato isolado. Eu não digo que o Pai é meu, que o pão é meu, que o perdão é meu, não. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. E tudo isso indica que essa é uma oração que só pode ser feita por aqueles que vivem em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. É uma oração feita por aqueles que têm consciência de que já fazem parte da família de Deus. Por isso eles clamam ao Pai, que é nosso, pedindo pelo pão que é nosso e pelo perdão que é nosso. E o único jeito de sermos recebidos na família de Deus é por meio de Cristo. Fora de Cristo isso não é possível. A única forma de sermos adotados como filhos de Deus é através de Jesus. Portanto, a verdade é que somente quem está em Cristo verdadeiramente pode chamar a Deus de Pai. E eu faço um apelo nessa noite. Se você ainda não está em Cristo, hoje é a sua oportunidade. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é a sua oportunidade. E se você ainda não confessou publicamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje sim é a sua oportunidade. E é o Espírito Santo que fala ao seu coração. É o Espírito Santo que trabalha na sua vida. É o Espírito Santo que tem poder, autoridade divina para te convencer dos seus pecados e te fazer confessar o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma obra divina e não humana. Não depende de mim, não depende da liderança da igreja. Salvação é uma obra de Deus do início ao fim, e é Ele quem opera isso dentro de nós, em nossos corações. Por isso, diante dessa palavra, eu convido você que pode, por gentileza, se coloque de pé no seu lugar e feche os seus olhos por um instante. Será que o nome de Deus está sendo santificado através do nosso viver? Será que de fato nós já nascemos de novo? Nós temos certeza da vida eterna? Se Cristo voltasse agora, será que todos nós abraçaríamos o nosso Pai? Ou será que alguns de nós iriam se deparar com um juiz severo? Meus irmãos, isso é muito sério. Não deixe para depois. O amanhã pertence a Deus. Nós temos o agora, nós temos o hoje. Então, se você precisa tomar uma decisão, tome agora. Chega de procrastinar. Se o Espírito Santo tem te chamado, essa é a noite de você abrir o seu coração para Ele. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a repetir com sinceridade uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Portanto agora eu me arrependo dos meus pecados, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador.
Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor e sou amorosamente adotado por Ti. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade que temos, aí mesmo onde você está, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, aí onde você está, erga a sua mão bem alto, pois nós queremos orar por você e orar com você, porque somente Deus faz novas todas as coisas. Nós cremos num Deus que transforma corações, que transforma vidas e famílias. E sendo assim, eu entendo que todos nós já somos selados com o Espírito Santo. Temos certeza da vida eterna e certeza de que somos filhos amados de Deus. Portanto, nessa noite em unidade nós vamos adorá-lo, dizendo que Ele é o nosso Pai. Abra o seu coração nessa noite e expresse o seu mais sincero louvor a Deus. Aleluias. Pode aplaudir ao nosso Pai. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluias. Aleluias.
Lembre-se disso, viu? O nosso Pai é um Pai santo. Eu sei que nós, como pais terrenos, somos falhos, mas o nosso Pai Celestial é perfeito. Ele não é negligente, Ele não nos abandona, mas Ele nos acolhe em seus braços de amor. E que possamos caminhar na convicção da nossa identidade nele. Nós somos sim filhos amados de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. A graça de Deus te alcançou, a graça de Deus nos abraçou, nós somos acolhidos com amor. Então levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, e caminhe nessa certeza. Você tem uma identidade, você é sim filho amado de Deus, e o sacrifício de Cristo nos garantiu isso. Que caminhemos nessa certeza, em nome de Jesus. Só lembrando aos nossos visitantes, vocês são bem-vindos, e nós temos um presente separado para vocês ali na recepção com os nossos voluntários. Nós amamos muito a vida de vocês. Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um abraço para vocês.